Existem aqueles autores que escrevem bons livros, mas existem aquelas pessoas que elas próprias são bons livros. Recentemente, eu tive o prazer de participar de uma conferência e deparei-me com um profissional que falava sobre matérias ligadas aos recursos humanos. E não passou-me despercebido, porque foi de longe, provavelmente, uma das melhores apresentações que eu pude presenciar este ano. E nós fomos atrás deste profissional, levamos algum tempo, mas fizemos questão de garantir que este senhor, este jovem angolano, pudesse estar conosco na maior feira digital de orientação profissional. E vocês vão entender porquê e vão agradecer-me depois. Eu trouxe para vocês o professor, doutor Celso da Silva. Doutor Celso, seja muito bem-vindo. Muito obrigado e permita-me, primeiramente, agradecer quer pelas palavras e quer pelo convite. E devo dizer que não, é professor mestre, professor doutor, pode trazer problemas. Tá bem, é o professor Celso. Olha, existe muita coisa que eu acredito que tem para nos falar aqui. E eu falo de boca cheia quando digo que pronto, nós fomos aqui abençoados com a sua presença para esse programa. É uma pessoa de longe que eu acredito que muita gente precisa ouvir urgentemente, e tive também o prazer de ter uma introdução aos seus livros que desde já aconselho a qualquer um de vocês que está lá em casa a assistir-nos a procurar urgentemente, quer você seja um profissional já ativo, quer você seja um jovem que está à procura de orientação. Em 4 livros você será capaz de se orientar. E olha aqui, é muita informação, não só a nível daquilo que é interno, não é, do próprio profissional, como a nível externo, sobre a própria sociedade, sobre as próprias instituições. Então eu aconselharia cada um de vocês a procurar estes materiais. Mas vamos começar pelo básico. Quem é Celso da Silva? O que faz? E de onde vem? Como é que foi esse percurso? Exato. Primeiro devo dizer que Celso da Silva não é. Okay. Celso da Silva vai sendo. Portanto, quando nós dizemos Celso da Silva parece um projeto já terminado. Okay. E pela minha juventude eu gosto de dizer que não sou, vou sendo. Okay. Portanto, vou sendo um jovem, essencialmente chefe de família, formado em Direito e advogado, por isso também, licenciado em Gestão de Recursos Humanos, mestre em Governação e Gestão Pública, consultor, fundador da Celso da Silva Gestão e Consultoria, bem como professor universitário. Então, podemos atribuir estes títulos todos, e até quem diga que eu sou escritor, né? Mas o essencial é dizer... 6 filhos já, né? Sim, 6 filhos literários. Já o 7º a sair também. Okay. Mas, efetivamente, o que eu gosto de dizer é que eu sou um jovem angolano interessado em Angola, interessado em todos os jovens angolanos que queiram também fazer desse país o melhor sítio para viver. Ok. Como nós temos um tempo limitado, mas eu gostaria mesmo de discorrer muito sobre aquilo que são os principais temas aqui, e eu acho que temos já, felizmente, um índice do que nós podemos fazer aqui. Vamos estar a falar um bocadinho em torno dos seus livros, dos principais temas dos seus livros. Vamos começar pelo primeiro livro, não é? Que é o que os jovens pensam sobre recrutamento e seleção. O que é que tenta passar nesta obra? Exato. Primeiro, devo dizer que este livro decorre de uma dissertação de mestrado. É um estudo de caso em que tomaram parte cerca de 120 jovens num concurso público de ingresso realizado entre 2014 e 2015 pelo Ministério das Finanças para, portanto, o Instituto IPREC, Instituto de Preços e Concorrência. É um instituto que já não existe nesse momento. E do concurso participaram muitas pessoas, então nós acabamos por entrevistar 6% dessas pessoas e procuramos perceber, do ponto de vista prático, como é que é o sistema de recrutamento e seleção em Angola para o setor público, do ponto de vista de quê? Do ponto de vista da percepção, opinião e receios e até expectativas também dos candidatos. E esses 120 candidatos acabaram por nos apresentar aquilo que era a sua perspectiva. E com base nessa perspectiva, nós fizemos uma série de recomendações. Uma das recomendações fundamentais é que havia muita dificuldade para os aplicadores da legislação no setor público operarem, porque a legislação era muito dispersiva, então nós fizemos como recomendação que se concentrasse toda a legislação num único documento, como era o caso de Moçambique, que tem aquilo que nós chamamos de Estatuto da Função Pública, e por interessante surgiu uma lei agora que faz essa concentração. Também aconselhávamos, portanto, a criar um instituto que garantisse o recrutamento e seleção de modo centralizado,
por interesse também acabou por surgir a ERU e aconselhamos a se criar uma base de dados do ponto de vista quantitativo e qualitativo que pudesse permitir perceber quem são os quadros que têm a administração pública. Apareceu por interesse a E-Quadros. Muita coincidência. Ou seja, muita coincidência. E também uma base de dados ao nível da ERU, bem como a questão da mudança da legislação sobre recrutamento e seleção e que também houve uma mudança esse ano. Então, esse livro procura trazer um debate que leva à seguinte conclusão. Por que as pessoas, mesmo sabendo que não vão ganhar bem, vão ter mais dificuldades do ponto de vista de crescimento profissional, por que ainda assim concorrem para a administração pública? E isso tem uma conexão direta com aquilo que é a pirâmide de Maslow, em que indica o que as pessoas querem é segurança no emprego. Exato. E isso é mais garantido pelo setor público do que o setor privado. Então isso acabou por introduzir na realidade angolana um estudo de caso muito específico daquilo que era a função pública angolana. E acredita que o Estado continua a ser convenientemente o sítio onde as pessoas procuram esse nível de segurança, mesmo após este período todo de crise estendida, não é? Crise econômica e financeira estendida que Angola tem passado? Sim, porque nós temos a percepção que o Estado tem aquilo que é chamado princípio da estabilidade. Ou Exato. Seja, há uma certa estabilidade de matéria, do ponto de vista de empregos públicos. E a legislação de 2022, que é a Lei 26/22, 22 de agosto, sobre a função pública, acabou por melhorar ainda essa condição, que de uma forma que eu não concordo, não é? Ou seja, a pessoa quando integra, passa no concurso público, ela vai ter aí cerca de 12 meses de testagem e depois o contrato se consolida. Antes a lei primeiro dizia que eram 3 anos, depois passou para 5 anos nos termos do decreto presidencial 104/11 de 23 de maio, mas essa nova legislação reduziu para 12 meses. Qual é o problema? Se a lei reduz para 12 meses, devia ser coincidente com a melhoria do sistema de avaliação de desempenho para podermos perceber se de facto a pessoa merece o lugar ou não. Exato. E não houve até o momento a melhoria do sistema de avaliação de desempenho. Está no prelo, está para ser modificado, mas isso devia anteceder. E aqui leva-me a uma situação muito simples, do ponto de vista de conclusão. É que nós não pensamos gestão de recursos humanos com uma lógica de construção. Okay. Ou seja, nós pensamos em todas as medidas, aplicamos a medida possível sem pensar que em matéria de gestão de pessoas há uma construção lógica. Exato. Primeiro nós temos aquilo que nós chamamos de PRH, que é o Planeamento de Recursos Humanos, que vai nos dizer o que é que nós pretendemos, como é que pretendemos, e só depois é que vêm os subsistemas, os chama-se subsequentes. Por exemplo, eu não posso recrutar sem saber quem devo recrutar. Exato. Eu não consigo pagar sem saber quem eu recrutei. Eu não consigo formar sem saber por que eu estou a formar. Então, há uma lógica do ponto de vista de construção e eu noto que essa lógica ainda é violada de alguma forma, mas podemos dizer que, do ponto de vista da manutenção de emprego, o setor público ainda é o melhor. E com agravante do quê? Que na altura em que fizemos essa pesquisa, começou em 2014, em 2015 surge uma Lei Geral de Trabalho que tornou a realidade dos trabalhadores angolanos muito mais precária. Exato. E essa lei só foi removida, portanto, em 2023. Sim. Quer dizer que só agora é que poderemos ver se a tendência para o emprego público ainda se mantém ou se há um revigorar disso. Uma questão interessante no que falou, na sua percepção, acredita que o Estado está de facto a medir resultados e a reagir em torno desses resultados para as mudanças, ou está simplesmente a ser reativo de acordo com aquilo que é o feedback, não é, das pessoas? Eu sou suspeito para falar sobre isso porque eu digo que quando vejo as páginas 104 e 105 do livro que os jovens pensam, eu sinto que muito está a ser plasmado nesse livro. Eu já estive a conversar com alguém e alguém me disse que parece que essa é a bíblia da reforma da função pública em Angola. Mas agora o que eu acho de mais interessante é que nós não estamos a fazer isso como uma construção lógica e consequente. E isso vai nos trazer problemas. Por exemplo, a partir do momento que nós criamos a ERU, nós tínhamos que perceber que só funcionará a ERU se nós tivermos um modelo de carreiras. E até o momento o modelo de carreiras não surgiu. Ou seja, que só funcionará a questão da concentração da legislação se tivermos o sistema de avaliação de desempenho. Ou seja, até o momento não surgiu. Estamos a fazer pedaços de para construir um edifício. Maior. E estamos a começar do terceiro andar para chegar até o reio do chão. Então, nesse sentido, eu não me sinto confortável, mas do ponto de vista de que as reformas devem acontecer, portanto, podemos dizer que elas estão a acontecer de forma não alinhada, mas estão a acontecer. Então, deixa-me ver se percebi. Então, nós estamos a tentar construir coisas, mas parece que temos só metade da planta. Não é? Exatamente. Temos só metade da planta. Não, e pior, nós começamos do terceiro andar
para o resto do chão. Ok, ok. E como é que vê neste preciso momento o enquadramento de soluções que sejam sustentáveis para o que nós vivemos agora? Acredita que é possível resolver esse problema antes que ele se torne maior? E isso talvez podemos falar no meu último livro, que é o modelo de valorização do capital humano, que eu defendo uma coisa muito simples. Se calhar muita gente diz que eu sou extremista nisso, mas enquanto nós mantivermos o sistema de gestão de recursos humanos que Angola adotou desde 1992, portanto que é por via, do ponto de vista institucional, nós não vamos a lado nenhum. Okay. Não vamos a lado nenhum, porquê? Porque a construção está mal feita. Exato. Ou seja, a cabeça que pensa a função pública é a mesma cabeça que pensa o setor privado. E a partir do momento que a cabeça é a mesma, e essa cabeça que pensa o setor privado também é função pública, há aí um problema de isenção. Então, eu acredito que a única forma que nós temos de melhorar isso, para acelerar, era garantir um departamento ligado à gestão de recursos humanos para o setor privado, podíamos chamar Ministério do Trabalho e Capital Humano, e até criava o censo de gestão de pessoas em Angola, porque, por exemplo, vamos pensar, quando as empresas vêm aqui para Angola, qual é o modelo de gestão de recursos humanos que aplicam em Angola? Aquelas que elas adivinharem e decidirem aplicar. Então não há um controle em relação a essa matéria. Devíamos ter uma instituição, portanto, que eu me apetece atualmente, que devia se preocupar somente com questões de função pública. Okay. E devíamos ter o Instituto Nacional de Segurança Social como uma instituição independente e autónoma. Okay. Garantindo o quê? Garantindo que aquele que pensa o pós-reforma pensa com alguma autonomia, o que pensa a função pública pensa com autonomia e o que pensa o setor privado pensa na lógica de relações horizontais. Okay. Porque a função pública tem uma lógica de relação vertical e o setor privado tem uma lógica de relações horizontais. Se eu estou num modelo de função pública e penso para o setor privado, não sei se funciona. Aqui só para podermos perceber com uma reflexão simples. Será que a função pública é o melhor exemplo de gestão para dinamizar o setor privado? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu tenho uma outra questão ainda dentro desta senda, dentro daquilo que os jovens pensam sobre recrutamento e seleção, principalmente a nível de função pública, é a metodologia de exames, a metodologia de testes. Como é que nós estamos a garantir, ou de que forma é que nós podemos garantir que os testes que de facto estamos a aplicar nesses processos sejam viáveis e contextualizados para aquilo que é o tipo de capital humano que nós podemos obter dentro de Luanda? Como é que nós descobrimos capital humano por intermédio dos nossos testes? Porque é muita confusão, muita reclamação em torno disso. Essas perguntas são de facto perguntas muito profundas. O que é que eu quero primeiro começar por dizer? É que nós temos que perceber que o conceito de capital humano é um conceito privativo do mercado de trabalho. E eu notei que em tempos tentamos falar sobre capital humano numa conferência e levamos até o ensino primário para falar sobre capital humano. Não é realístico. Capital humano, portanto, é um conceito privativo porque diz respeito ao quê? Ao conjunto de competências instaladas no mercado de trabalho e disponíveis. Exato. Então, a partir do momento que nós temos um déficit de compreensão sobre o conceito de capital humano, nós começamos logo a ter um problema. Depois aqui há um outro problema, que é o seguinte. Quando nós olhamos, e o livro que os jovens pensam trata também disso, quando olhamos o sistema descritivo de cargos da função pública, é de 1991. É o decreto 24/91 de 29 de junho. E nós vamos encontrar que o técnico médio é aquele que aplica métodos científicos na administração pública e uma série de outras coisas. Naturalmente, se nós tivermos um problema no descritivo de cargo, nós temos dificuldades em acertar naquilo que é o teste para trazer o quadro certo. Exato. Por quê? Porque uma coisa é recrutamento, que é a atração de pessoas. Exato. Outra coisa é seleção, que é a escolha e decisão. Exato. A escolha e decisão está totalmente dependente daquilo que eu defini no descritivo de cargos. Sim. Se eu tenho um problema no descritivo de cargos, eu vou ter problema na seleção. Logo, quando nós queremos falar de testes, seleção, o primeiro problema está que o momento anterior, que é o de descritivos de cargos, está dentro do PRH, tem dificuldades, tem deficiência. E o que é que nós fizemos? Melhoramos a ferramenta de recrutamento e seleção, já publicamos agora em maio desse ano, mas continuamos com déficit dos descritivos de cargos. Porque continuamos a pensar as coisas como pedaços. Exato. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é dizer que nós devemos ter claro o seguinte: nós temos uma influência muito grande do direito em matéria de recrutamento e seleção. Exato. Tanto é que, mesmo cultura geral,
acaba por ser cultura geral muito mais aplicada para a administração pública. Exato. Então, nós temos que perceber que só vamos conseguir corrigir as coisas se percebermos qual é o perfil de quadros que nós pretendemos, e isso depende do quê? Do diagnóstico de quadros que nós temos hoje. Só que se nós formos analisar o diagnóstico de quadros, vamos cair em dois problemas. O primeiro é o seguinte: é que a maior parte dos que estão formados, licenciados na administração pública, não trabalham na sua área de formação. De formação, sim. Esse é o Sim. primeiro problema. Facto. O segundo problema é que nós definimos, a partir de 1991, como critério de recrutamento e seleção, a habilitação acadêmica. Quer dizer que ganha mais quem tiver melhor habilitação acadêmica. Exato. E temos aí um déficit, qual é? É que nós criamos carreira de técnicos médios e carreira de técnicos, que são bacharéis. Mas criamos isso porque estamos a falar de 1991. Até 2002, ano que terminou a guerra, nós só tínhamos em formação na universidade pública 12.566 estudantes. Significa dizer que chegar ao ensino médio ou chegar ao terceiro ano de um curso superior era um esforço colossal. Naturalmente podia ser confundido com carreira. Yeah. Mas atualmente o discurso de Sua Excelência o Presidente da República no ano passado sobre o Estado da Nação já indicava que nós só no ano 2021 formamos 27.058 licenciados. Quer dizer o quê? Que nós hoje temos uma pressão maior. De licenciados. Exato. E isso descontinua a ideia de que técnicos médios e bacharéis formem carreira. Exato. Então temos esse déficit. E para terminar esse déficit, qual é o problema? Nós temos aquilo que no livro Introdução à Gestão eu chamo a atenção, que é o binômio HH. Ou seja, nós temos muita gente com habilidades, sabe fazer as coisas, mas não tem habilitação, não tem diploma. Exato. E por isso é que temos muita gente com a idade avançada a estudar de noite, porque ele quer ter um diploma independentemente do curso, para poder algo ganhar que ele já melhor. sabe fazer. Exato. E temos gente que está a terminar agora a licenciatura, tem habilitação, mas não tem habilidade. O facto é que esse vai entrar e vai ganhar melhor, o que é que vamos provocar? Um conflito geracional. Exato. Por isso é que daí, e derivamos para quê? Para as talas, o sistema de atiramento de talas. Exatamente por quê? Porque eu andei aqui os anos todos a aguentar, mas não tenho aquele papel que você traz, e você agora tem o papel, ganha melhor do que eu. E eu ainda tenho de ensinar. Então, aqui, ou seja, enquanto não pensamos gestão de pessoas com um sentido técnico-científico, nós vamos gerar conflitos a breve trecho. Exato. Então, vou agora migrar um bocadinho para o seu segundo livro, Vademecum, Guia Prático sobre Recrutamento e Seleção de Pessoas. Pronto, nós saímos de uma perspectiva do jovem, não é? Saímos de uma perspectiva daquilo que os jovens pensavam, baseado naquilo que foi o vosso estudo sobre o concurso público. E entramos agora para uma perspectiva mais direta, mais voltada para aquilo que é mesmo um guia, não é? O que é que estava a tentar dizer, de forma assim resumida, neste segundo livro, segundo entre aspas, né? Menciono os 4 que estamos a ver aí. O que é que estava a tentar dizer diretamente neste livro que não tinha sido ou não tinha ficado pasmado no primeiro? Qual era a mensagem aqui para o Vademecum? Duas coisas. A primeira, eu lido com um problema de Angola, que as pessoas não gostam muito de ler, sobretudo livros grandes. Sim, então, se reparar, os meus últimos livros são sempre pequenos. São pequenos. E o Vademecum é muito pequeno. E porquê? Porque teve um colega de universidade que me disse: pá, e por que vocês não elaboram livros simples que nos permitam aplicar imediatamente? Exato. E eu digo isso na introdução. Então, elaborei com um sentido prático de levar às pessoas um guia prático para que apliquem política de recrutamento, portanto, a política de agregação de pessoas com as funções recrutamento e seleção de maneira prática, quer seja no setor público como no setor privado. E por que fiz isso? Aqui surge o segundo problema. Mais ou menos entre 2012 e 2013, eu participei em 2 concursos públicos a nível de instituição, num governo provincial e num departamento ministerial. No departamento ministerial existiam 8 vagas para técnicos superiores e eu concorri. A nota mais alta do concurso foi 16. Okay. A segunda nota mais alta foi 15. Eu tive 15. Houve um 16 e 2 15. Quer dizer que, em princípio, em 8 vagas, esses 2 entraram. Os 3, eu não entrei. caso, né? Sim, os 3 entraram. Eu não entrei. Okay. E quando fui para o departamento ministerial, a senhora dizia do RH: ainda estamos em quadros que tiveram 19, 18. E ninguém reclamava, ninguém dizia nada. Então a minha preocupação foi municiar com um livro pequeno e prático aos jovens para saber se defender
da violação dos seus direitos, Exato. como tinham sido violados o meu direito. Ou seja, Exato. então a lógica do Vademécum não é mais do que arranjar uma ferramenta para permitir que as pessoas tivessem um conhecimento simplificado e prático para saber como participar, o que é importante na participação e, em situação de violação, como é que eles se defendiam. Por quê? Porque no livro que os jovens pensam, há uma questão colocada aqui, se sentir que foi violado o seu direito, sabe como reclamar, as pessoas diziam que não sabiam. O que dava logo a interpretação é o quê? Que a ausência de reclamação nos concursos não tem a ver exatamente com estar tudo bem, tem mais a ver com não saber qual o passo a seguir. Então, o Vademécum traz isso numa forma simples, não tão técnico-científica, muito mais prática para qualquer pessoa, sobretudo para estudantes, que são pessoas que logo migraram para o emprego, e a lógica foi essa mesmo, municiar pessoas com uma ferramenta prática. E quais acredita serem os principais problemas ou os principais causadores desses tipos de problemas a nível de seleção nestes concursos? Acredita que é mesmo um desvio institucional daquilo que são as regras, daquilo que são as boas práticas? É falta de conhecimento? É ignorância dos próprios técnicos que levam a cabo esses processos? Ou é simplesmente uma desorganização a nível de quem concorre? Há várias dimensões. Uma dimensão é que somente 20% da população economicamente ativa em Angola trabalha no setor formal da economia. Exato. Naturalmente, quando um primo meu, um irmão meu filho concorre, eu quero ajudar. Então, há essa tendência, essa pressão do ponto de vista de tentar ajudar aquele que está ali à minha frente e, sobretudo, que é meu familiar. E muitas das vezes não é por dolo, mas é por sabermos que nós precisamos daquele emprego e a função pública é mais estável. Havia esse contexto de que a legislação de trabalho provocou uma maior precariedade. As pessoas perdiam o emprego com muito mais facilidade e era só irmos para ali para o tribunal no Nova Vida e víamos o que acontecia ali nas escadas, todo tipo de diálogo. Há o problema de falta de informação e falta de preparação. E há o problema da questão dos descritivos de cargos. Então, toda essa salada leva à ideia de que não temos um senso de gestão de pessoas. Não se sabe o que é que se pretende com a gestão de pessoas. Além de que, e aqui mesmo com muita tristeza, nós vemos muita gente a tentar ensinar sobre gestão de recursos humanos nas redes sociais e não sabe nada. Exatamente. Então, somos todos tidos como amadores, somos todos tidos como alguém que está a fazer ali um freestyle. Então, também existe esse problema em matéria de senso de recursos humanos e só agora é que nós vamos lutando para garantir que se profissionalize a área de gestão de pessoas, a área de recursos humanos. Okay. Então, o professor Celso começa fazendo uma análise a nível daquilo que é o pensamento dos jovens em torno do assunto, depois avança para um guia prático que permite munir estes mesmos jovens sobre quais seriam as possíveis soluções em torno dos problemas que foram apresentados anteriormente, mas depois faz uma abrangência um bocadinho mais científica. Eu vejo que a sua curva vai um bocadinho mais para a ciência, para o livro a seguir, não é? Que é o Manual da Introdução à Gestão, onde já descura mais de forma científica alguns aspectos voltados não só ao capital humano, mas também à própria gestão em si direta. Quer nos contar um bocadinho sobre qual foi o pensamento? De facto o Manual de Introdução à Gestão é o primeiro livro. Ok. O que é que acontece? Eu publiquei o estudo de caso primeiro. O Manual de Introdução à Gestão sai depois por quê? Porque se repararmos, gestão de recursos humanos é uma especialidade de gestão. Sim. Gestão procura responder à questão como aumentar a produtividade. E gestão de recursos humanos procura responder como aumentar a produtividade considerando a variável humana. Então, quando dei conta que já tinha publicado sobre gestão de recursos humanos e existia maior possibilidade de o fazer, até porque o livro do Manual de Introdução à Gestão está todo alinhado ao programa da cadeira de Introdução à Gestão 1 e 2 do sítio onde dou aulas, que é o ISPTEC. Então, aí sim vi melhores condições para publicar o livro. Mas, de facto, se fôssemos a fazer uma análise de construção, o Manual de Introdução à Gestão é a parte teórica da dissertação de mestrado e o que os jovens pensam é a parte prática, o estudo de caso da dissertação de mestrado. Então, eu simplesmente cumpri com uma responsabilidade que tinha para com a sociedade. Que já tinha começado. E depois acaba entrando, então, finalmente no último livro, que eu acho que é aqui onde tem a nossa grande paragem, não é? Que é o modelo de valorização do capital humano em Angola. O que é que isso significa? Que modelo é esse? O que é que nós não temos que precisamos ter? E como é que o professor Celso olha para o futuro do capital humano em Angola?
Exato. Primeiro é dizermos o seguinte: não há uma lógica de substituição da expressão recursos humanos pela expressão capital humano. Não é automático. Por exemplo, nós encontramos empresas em Angola que têm departamento de capital humano ou direção de capital humano, mas não tratam as pessoas como capital humano. Então, a lógica está aí. Então, a primeira questão era tentar desconstruir o conceito de capital humano. Exato. E tentamos perceber que capital humano tem mais a ver com a forma como tratamos as pessoas. A partir do momento que eu estou numa sociedade onde eu construo a lógica de indicador de remuneração mínima com base na sobrevivência, pirâmide de Maslow, sobrevivência, alimentação, cesta básica, em clara e flagrante violação ao número 1 da Constituição, que diz que o Estado angolano constitui-se com base no princípio da dignidade da pessoa humana, a proteção da dignidade da pessoa humana. O que é que eu estou de facto a comunicar para o exterior? Eu estou a dizer assim: pode vir abrir uma empresa do meu país que eles só querem sobreviver, paga o mínimo possível. O mínimo. Exato. E é no mesmo contexto onde a média salarial mensal é de 55.909 com os dados do INE. Sim. É no mesmo contexto em que eu vejo as pessoas a usarem como se fosse moda a expressão capital humano, sem consequência nenhuma. Então, capital humano tem a ver com, nos termos da antiga Lei Geral do Trabalho, a lei de 2015, com o artigo 14, número 4, e com a atual lei, o artigo 11, tem a ver com uma perspectiva de valorização da componente intelectual. O que é que diz a lei? O trabalho pode ser predominantemente intelectual ou manual. A partir do momento que nós, na nossa realidade, temos 52% dos empregos que são criados anualmente é no campo, nas pescas e na caça, então a maior parte dos empregos tem predominância que é manual. Quando nós olhamos para a nossa realidade e verificamos que a maior parte dos empregos são distribuídos a expatriados, a maior parte dos empregos vai de valorização intelectual, nós percebemos que nós, de facto, na nossa realidade, não estamos a lidar com capital humano, mas com recursos humanos, muito por força do significado que tem a expressão. Então, o primeiro grande componente foi discutir a expressão capital humano. A segunda abordagem foi tentar colocar, e vamos encontrar várias questões, que procura dizer o seguinte: será que não era hora de, tendo o Ministério da Família e Promoção da Mulher, tendo o Ministério da Defesa, tendo o Ministério das Pescas e do Mar, não era hora de termos um Ministério do Capital Humano para tentar garantir que vamos fazer um salto qualitativo para isso? Exato. Era o segundo aspecto. E o terceiro aspecto é dizer qual deveria ser o modelo de valorização. E aí então caímos na ideia de que nós não queremos que, sendo uma única cabeça que pensa a função pública e setor privado, sendo que essa cabeça é da função pública, não queremos que seja o melhor modelo de valorização. Então, vamos para... E quem compra o livro Modelo de Valorização, normalmente digo, comece a ler do último capítulo e leia também a conclusão. E aí nós dizemos o quê? Ok, temos 3 cenários. Um cenário conservador, que é, vamos manter as coisas como estão. Exato. Vamos... Tá bom assim, é o Deixa nosso assim, máximo. para não estragar. Um segundo modelo que é, ok, vamos fazer pequenas reformas para que lá fora as instituições de Bretton Woods e não sei quem nos aplaudam. E um terceiro que é um soco, um murro na mesa e vamos dizer, vamos mudar as coisas. E se quisermos mudar as coisas, temos que pensar o seguinte: o BNA deve ter um mandato que não olhe só para a inflação, também olhe para a redução do desemprego. Por outro lado, temos que ter um ministério que se preocupe com a criação de um censo de gestão de pessoas. Exato. Para garantir o quê? Que qualquer pessoa que vem instalar sua empresa em Angola há um mínimo ético de gestão de pessoas. Exato. Ele não vai fazer conforme lhe apetece, ele faz conforme as regras estiverem estabelecidas. E depois, a partir desse ministério, nós conseguíamos começar a construir uma coisa que é fundamental: os descritivos de cargos que permitiriam valorizar as diferentes profissões. Exato. Então, o que nós construímos nesse livro, que também é um livro pequeno e simples, é aquilo que, se aplicado em menos de 5, 10 anos, Angola dá um salto qualitativo enorme. Okay. Mas será que queremos aplicar? Essa é a grande questão que eu levanto normalmente. E quando coloco isso em que sentido? Nós temos, nos últimos anos, uma sangria de quadros, fuga de quadros para o exterior do país. Isso devia significar que os angolanos estariam a ter melhor enquadramento em termos de cargos. Mas os angolanos também estão a fugir para o exterior. Logo a pergunta é, será que Angola não é um destino útil para as pessoas fazerem uma carreira de sucesso profissional? O que é que falta? O que é que nos falta para ser um país de sucesso? Exato. Angola tem 66,5% de pessoas com menos de 30 anos de idade.
Então, por que a maior parte dos empregos criados pelos angolanos são no campo, são na caça, são portanto, ao nível de restaurantes para entregar um prato? Por que o angolano não pode ter o sonho de viver melhor? Exato. E em tempo estava até a conversar com alguém, é que as empresas preferiram fazer enriquecimento de cargos, que é o quê? O quadro expatriado estava num determinado cargo, ele como se foi embora, em vez de atribuir o cargo para o angolano, ele enriquece com outro cargo do expatriado que ficou. Então, faz com que o angolano esteja sempre na mesma condição. Então, esse livro procura injetar para a realidade angolana o quê? A necessidade de começarmos a discutir que Angola queremos, que Angola pretendemos, que Angola podemos construir. Mas isso não se faz com base num diagnóstico ilógico. Imagino que eu chego no médico e começo a tossir, o médico do nada me diz: o que o senhor tem é tosse. Naturalmente, ele vai me passar medicação para tosse e eu não tenho tosse. Então, o que é que estamos a tentar dizer com isso? É que, se quisermos fazer as coisas mudar, temos que acreditar no diagnóstico. Temos que fazer um diagnóstico profundo. Temos que perder tempo no diagnóstico para poder elaborar as melhores soluções possíveis. E essas soluções não têm a ver com hoje. Tem a ver com o nosso patriotismo. Tem a ver com garantir que Angola amanhã continue a ser um país de sucesso. Que Angola continue a ser um país em que os angolanos tenham orgulho de ter nascido nessa pátria. Portanto, nós terminamos o livro dizendo assim: é tempo de ser esperança. É tempo de comunicar. É tempo de ser testemunhas de Deus neste mundo que não sabe amar. É um cântico católico, mas de facto eu acho que já choramos muito, já sofremos muito. É tempo de ser esperança, mas quem pode garantir essa esperança? Não vale a pena pensar que nós vamos conseguir implementar a máxima de Neto, que é o mais importante é resolver os problemas do povo, se essa resolução dos problemas do povo for com mão expatriada. São os nacionais que têm de fazer. Exato. Então temos que dar oportunidade a esses nacionais. Precisamos de assumir a responsabilidade. Exatamente. Ok. Há uma temática que a mim preocupa bastante, se calhar pelo facto de que também observo muito e faço muitas comparações a nível internacional, que é a própria definição do jovem sobre o que ele será no futuro. Que tipo de profissões existem, que tipo de profissões podem ser perseguidas, e mencionou no seu discurso há bem pouco tempo que nós temos muitos jovens ou muitos profissionais que licenciaram-se numa coisa, mas trabalham numa completamente diferente. Isso é fruto de muitos outros problemas, naturalmente, isso é consequência de muitos outros problemas, mas como é que acredita que estamos a gerir a questão da inserção dos profissionais ou dos futuros profissionais naquilo que é, o ensino superior? Como é que se escolhe profissão em Angola? Qual é a problemática ali? Estamos a ver um número crescente de jovens que mal conseguem adquirir uma nota suficiente para serem elegíveis a estudar em determinadas instituições, e ao invés de tentarmos resolver melhorando, não é, a base, o que estamos a fazer é reduzir os requisitos para permitir que esses jovens entrem para as instituições de ensino superior. De que forma é que vê uma possível solução para este quadro? De facto, Angola, portanto, de 2012 a 2011, deu um salto quantitativo do ponto de vista do número de pessoas a entrarem para as universidades. Estávamos numa fase de massificação. Exato. Só que, é só dizer que de 2012 a 2011, nós passamos a 140 mil estudantes do ensino superior. De 12 mil para 140 mil. Naturalmente, nesses 9 anos, muita gente se formou. Exato. E muitos desses que se formaram fizeram aquilo que eu chamo de acidente geográfico. Saíram do lado de estudante e passaram para o lado de professor, mesmo com as insuficiências que tinham. Então, exato, era uma fase em que se reconhece que havia a necessidade da massificação do ensino superior. Hoje nós temos mais de 334 mil estudantes no ensino superior, mas ainda representa, e vamos concluir isso com um censo, ainda representa menos de 1% da população no subsistema de ensino superior. Então ainda temos grandes desafios. Agora, não basta que as pessoas estejam no ensino superior. É preciso que nós percebamos quem queremos formar, para que queremos formar, quais são os requisitos mínimos de formação, que tipo de profissões é que nós asseguramos para garantir, por exemplo, a ubiquação ao nível das províncias. Isso tudo é feito com base naquilo que nós dissemos que é o chamado PRH, Plano de Recursos Humanos, que diz faz o dimensionamento quantitativo e qualitativo de quadros que o país precisa. Uhum. Agora, podemos ver uma coisa muito simples. Enquanto nós não tivermos um dimensionamento quantitativo e qualitativo, todos que se formarem, formaram-se, e quem conseguiu um emprego, conseguiu. Ou seja, não há uma lógica estratégica de assegurar
à continuidade da Angola. Então, por isso é que nós propomos no livro o que os jovens, portanto, o modelo de valorização, a lógica de construir um departamento ministerial que se ocupe disso. Se reparar, nós até colocamos 9 funções essenciais para esse departamento ministerial, onde essa componente do diagnóstico e planificação estão presentes. De contrário, o que é que nós vamos ter? Vamos ter que as pessoas escolhem cursos de acordo com o que aparecer, de acordo com o que der. Exato. E nós já temos um problema sério de supervisão da qualidade dos cursos. Mas o que é que induz isso para a nossa realidade? É o critério de habilitação académica. E nós já temos um sentido de doutoromania fora do normal. Então, basta que as pessoas sejam licenciadas para serem respeitadas. Nós temos que modificar isso. Temos que garantir que não precisa necessariamente da pessoa ser licenciada para conseguir ter sucesso, e aqueles que são licenciados não se bastem com a licenciatura. Então, nós, para fazermos isso, temos que fazer um estudo muito concreto e tomarmos decisões muito específicas sobre que o quantitativo e o qualitativo de quadros que Angola precisa para os próximos 5, 10, 20 anos. E até nesse estudo deve indicar se nós estamos a formar quadros para endogenização, que é a sustentabilidade, Exato. ou para a expatriação. Exato. Porque nós também temos que pensar que queremos, por exemplo, ter quadros ao nível das várias instituições internacionais. Exato. Então, que tipo de critérios é que nós temos que injetar dentro dos currícula para garantir que esses quadros sejam preparados? Isso tudo, portanto, é refletido ao nível desses livros, mas já não estamos só no nível de começar a discutir ideias. Era a altura de começarmos a implementar. O que é que acontece com muita tristeza? É que muitas vezes nós notamos que não há um casamento perfeito entre os poderes executivos e as universidades que têm a incumbência de pensar soluções. Porque a universidade, muitas vezes, quando critica uma postura, não é porque quer criticar, é porque acha que há uma outra alternativa. Então, o que nós devíamos fazer é o quê? Tentar sentar e tentar perceber por que aquela alternativa é melhor que a alternativa que nós estamos a executar agora. Porque, de contrário, não vai dar certo. De contrário, não funciona. Paremos para pensar o seguinte. Aqueles que hoje estão na administração, na carreira de bacharéis. O que é que disse o subsistema de ensino? A nova legislação do subsistema de ensino têm 3 anos para dar sequência para concluir o curso. Será que é assim mesmo tem que ser? Será que não existem direitos adquiridos? Será que a pessoa tem que sentir a sua vida instabilizada por uma medida de hoje? Então, se calhar não é o melhor modelo. Então, por que não sentamos com as pessoas que pensam temáticas sobre gestão de pessoas para tentarmos encontrar as melhores soluções possíveis? Então, a lógica é essa. Ok. Falou também sobre a uniformização da qualidade de ensino. Este é outro grande problema que eu encontro. Há um desnível muito acentuado para quem estuda, inclusive até em Luanda, 2 instituições privadas, sejam elas privadas ou públicas, e você vê um indivíduo que fez o mesmo curso, não é? Teve provavelmente as mesmas cadeiras, mas o desnível de qualidade é enorme. Como é que nós começamos a pensar num sistema unificado da qualidade do ensino, de tal maneira a que nós possamos confiar que o engenheiro mecânico que for formado no CUNEN é tão bom quanto o engenheiro mecânico formado em Luanda, desculpa. Exato. Por acaso eu trabalhei com um consultor numa empresa e o senhor me dizia, mas quais são as bases mínimas que todos têm que ter nessa área de formação? E eu achei isso muito interessante. O Ministério do Ensino Superior, por acaso, está a fazer um trabalho muito interessante em relação a essa matéria, que é a questão da avaliação externa dos vários cursos. E é interessante porque eles estão a verificar quais são as condições que existem em um conjunto de outros aspectos. Agora, aqui também 2 outros elementos. A questão da qualidade dos docentes e a qualidade dos discentes, aqueles que entram, portanto, e já esteve a dizer a questão de não baixarmos a fasquia, sermos cada vez mais exigentes. Se por um lado temos isso, por outro lado temos o quê? Que aqueles professores que são exigentes, que são duros, são vistos de uma forma negativa. Exato. Então, o recado que passo normalmente, e todos que foram meus estudantes sabem disso, meus alunos, eu sou duro porque, eu digo, eu ensino bem, então avalio com rigor. Então, o que temos que fazer na nossa sociedade é, de facto, ir criando uma cultura de rigor, uma cultura de mérito. Isso passa por tomada de decisões. E a decisão implica o quê? Que aqueles que forem localizados como pessoas que desvirtuam esse sentido de mérito e rigor sejam penalizados. O que acontece é que a pessoa, sendo boa, não é aplaudida
e sendo má, a vida continua. Então, se nós não modificarmos isso, nós vamos ter um problema muito sério ao nível da nossa sociedade. Por quê? Porque parece que nós estamos a optar por uma certa razoabilidade. O razoável chega e nós não podemos fazer isso. Temos que ser cada vez mais rigorosos, mais comprometidos com Angola. E isso implica o quê? Implica que a pessoa não esteja só preocupada com o ir para o trabalho, o estar no trabalho. Então, aqui vão começando a surgir o quê? A lógica da importância da ciência, da gestão de pessoas, que faz com que a pessoa esteja motivada para realizar o seu trabalho da melhor forma e com o melhor rigor possível. Agora, fazendo uma breve análise de tudo que foi dito aqui e toda essa perspectiva a nível daquilo que são os nossos esforços em capital humano como país, acredita que nos próximos 10, 20 anos estamos a ver um cenário o quê? Estamos a ver um cenário pessimista, um cenário otimista, um cenário mediano? Para onde é que nós estamos a ir nesse preciso momento? Com os passos que estamos a dar, com as iniciativas que temos neste preciso momento, com a velocidade que temos nesse momento, acredita que nos próximos 10, 20 anos estamos a formar capital humano? É interessante. Essa é a conclusão do livro Modelo de Valorização, em que eu coloco os 3 cenários. E eu digo, temos um cenário que é deixa como está para ver como fica. Exato. Um cenário que é vamos só fazer aquilo que eu chamo mania de indicadores quantitativos e qualitativos. Se os outros lá de fora estão a dizer que está bom, então é porque está bom. Exato. Independentemente das pessoas estarem a dizer que não está muito bom, se os outros estão a dizer que está bom, é porque está bom. E temos um cenário de facto em que temos que mudar. E para mim, e por isso é que eu digo, eu sou suspeito a responder essa pergunta, só vamos de facto começar a injetar o senso de capital humano e o senso de gestão de pessoas se modificarmos o quadro institucionalizado relativamente à gestão de pessoas. Não é possível pensarmos que um sistema, que, por exemplo, vamos imaginar um sistema de recrutamento e seleção da função pública, é um sistema que depende necessariamente do que está plasmado em lei. Então, é um sistema que vai sempre ocorrer de que maneira? Função, recrutamento, que é divulgação de vagas e tudo mais, e depois vamos aplicar o sistema de seleção. No setor privado, hoje, não se assiste a isso. Exato. Por exemplo, a lógica da competitividade. Nós podemos começar com a seleção e depois vamos atrair a pessoa. Por exemplo, acontece nas equipas de futebol. Por exemplo, pode acontecer por uma série de outras, por exemplo, vagas para as instituições de ensino superior e não só. E isso só vai ser possível acontecer se tivermos o quê? Um senso lógico diferente. Ou seja, aquele que pensa a função pública sabe que está delimitado na base de uma certa burocracia. Exato. E aquele que pensa para o setor privado sabe que está delimitado na base de uma lógica de competitividade. Agora, quando nós temos que aquele que pensa gestão de pessoas em Angola e fundamenta a gestão de pessoas em Angola é a mesma cabeça, vamos ter problemas. Vamos só pensar da seguinte forma. Nós temos o Decreto Presidencial 96/22 de 2 de maio, que fala sobre os qualificadores ocupacionais. E o que é que o decreto diz? O decreto diz que as empresas que tenham até 10 funções diferenciadas devem fazer qualificadores ocupacionais. O que são 10 funções diferenciadas? Por exemplo, eu posso ter uma padaria que tem 100 pessoas a trabalhar e só tenho 5 funções. Exato. Logo, não vou precisar de qualificador ocupacional. Então, a lógica é o quê? Que o descritivo de cargos, que é a unidade mínima do qualificador ocupacional, importa para qualquer empresa. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, vamos imaginar um departamento ministerial preocupado com isso no setor privado. Ele cria um pacote de formação mínima que exige que toda a gente que faz gestão de recursos humanos, mesmo em microempresas, tenha que dominar aquele pacote. E pode até ter um sistema informático, um software, onde toda a matéria de gestão de capital humano mínima é feita por via software e nós temos mecanismos de controlo. Então, isso garante o quê? O crescimento harmonioso daquilo que nós vamos chamar de gestão de pessoas dentro da nossa sociedade. Então, a minha lógica é essa, que do ponto de vista institucional nós temos que ter uma quebra para garantir que as coisas se modifiquem e as coisas sejam olhadas na lógica, efetivamente, de quem quer desenvolver. De contrário, nós vamos ir fazendo pequenos arranjos, pequenos remendos, ora o cobertor vai servir, vai chegar aos pés, ora não vai chegar, e para mim isso não vai funcionar. Já é tempo, num país de 50 anos, já é tempo de melhorarmos essa componente. Ok. Uma última questão, se calhar para fecharmos o nosso painel, seria... Não, última não, penúltima, porque eu tenho mais uma. Uma penúltima questão seria como reverter este sangramento de capital humano que nós estamos a presenciar agora, porque nós estamos mesmo... A situação está
está precária num nível que nós estamos a ver pessoas em posições de liderança a abandonarem tudo sem pensar uma segunda vez e a darem um salto quântico para vidas completamente diferentes do outro lado do mundo, com salários 10 vezes menores, porque as condições, não é, digamos, que o contexto lá oferece, vá lá, dignidade. Acho que é o termo certo. Então, como é que nós, como país, pensamos num projeto, se não voltar a agarrar essas pessoas, se não voltar a convidar essas pessoas a voltar, pelo menos parar o sangramento? Como é que acredita que funcionaria o plano perfeito? O primeiro aspecto que temos que perceber é que, em matéria de planificação, esse sangramento que nós estamos a ter é um efeito, não é uma causa. Exato. Então nós temos que olhar para as causas. O que é que as pessoas vão lá buscar de facto no exterior? Independentemente da remuneração. É uma remuneração que lhe permita subsistir o mês todo. Exato. É a possibilidade dos filhos estudarem com qualidade. É a possibilidade de ter acesso a serviços de saúde. É a possibilidade de olhar para a sua reforma e pensar, ok, posso me reformar. Exato. E isso é colocado no modelo de valorização. Quem olha para o futuro, olha para o INSS e diz assim, a minha reforma está assegurada. Na nossa realidade, ninguém. Ninguém, não é? Quem olha para a nossa remuneração média mensal, 55.909 kwanzas como país, e sente que pode fazer turismo interno, sente que pode fazer reserva de valor, a nossa moeda permite reserva de valor. Quem olha para os nossos hospitais e sente, se eu tiver um problema, os nossos hospitais hoje vão conseguir acudir no nosso problema. Quem olha para as farmácias e consegue dizer assim, vou conseguir comprar os medicamentos sem problema nenhum. Quem olha para a educação e sente assim, meus filhos vão estudar bem. Só para dar um exemplo. Eu tenho um filho que, em termos de propina, a propina dele está acima do salário mínimo nacional. E está a fazer a primeira classe. Então, a lógica não é olhar só para a gestão de recursos humanos. A lógica é que a gestão de recursos humanos seja feita de tal forma que se defenda a dignidade da pessoa humana plasmada como critério para a fundamentação do Estado angolano, no artigo 1º da Constituição. E isso, por efeito, leve a que o sangramento pare. Ou seja, porque as pessoas não estão a ir embora porque gostam de ir. O modo de viver do angolano é muito próprio. E nós gostamos de viver em Angola. Sim. As pessoas estão a sair porque está difícil. Está complicado e a cada dia que passa as coisas estão mais complicadas. Do ano letivo passado para esse ano houve uma subida de propinas de 30%, sem acompanhar remunerações e outras coisas. Mas então, não é possível olharmos só para a gestão de recursos humanos, tomarmos medidas só na refinária de recursos humanos e pensarmos que as coisas vão se resolver para todos os lados. Eu, há dias, olhei com alguma tristeza um dirigente público a dizer que atualmente todas as pessoas já vão levar 100 mil kwanzas para casa. Eu me perguntei, o que se faz com 100 mil kwanzas? Num contexto em que a inflação está acima dos 20%, a caixa de peixe carapau está 48 mil kwanzas, o saco de feijão está 30 mil kwanzas. Então, as pessoas não estão aí porque querem. As pessoas estão a ser pressionadas aí. Para acabarmos com esse efeito, temos que olhar para as causas. E só mesmo para terminar em matéria de causas, é preciso olharmos para os outros angolanos como pessoas interessadas em Angola. O que acontece? Quando você, como angolano, levanta uma crítica ou tenta apresentar uma outra alternativa, você é visto como inimigo. Exato. Pessoa a bater. Por quê? Porque não tem a mesma lógica que a minha, independentemente da minha lógica não funcionar. Exato. Então nós temos que tentar ser um bocadinho mais coesos como país e percebemos que a ideia do outro se calhar também complementa com a minha ideia, ou se calhar se sentarmos juntos vamos conseguir construir uma terceira ideia ainda melhor. E só assim é que eu acredito que vamos parar o sangramento. Mas isso vai levar tempo enquanto não estabelecermos um modelo que de facto olhe para a pessoa procurando defender a sua dignidade. Ótimo, ótimo. Agora sim a minha última questão. E aqui um pouquinho mais institucional, porque eu acredito muito no papel daquilo que é o privado na geração de resultados imediatos. Quais seriam os 3 principais conselhos pragmáticos, rápidos, diretos, que podem começar a ser implementados num curto espaço de tempo para a melhoria daquilo que é a dignidade do capital humano dentro das organizações, sejam elas privadas ou públicas, instantaneamente, para que toda a empresa pudesse implementar? O primeiro, e o primeiríssimo, é preciso percebermos uma coisa. Nós estamos a falar de gestão de pessoas. Exato. Pessoa é emoção, pessoa é a sua forma, é o seu intuito. Não é possível que as nossas direções de recursos humanos nas empresas continuem a ser dirigidas por expatriados. Não é necessário.
Enquanto continuarmos dessa forma, estamos muito longe. Segundo, é necessário que as empresas optem pelo seguinte: custos em matéria de empresa, maior parte das vezes o custo com pessoa é o último a ser visto. Gaste numa boa consultoria em matéria de gestão de pessoas para construir bons sistemas e automatizar as coisas. Exato. O terceiro aspecto é a melhor forma de defendermos as empresas hoje tem a ver com formação. Exato. Não vale a pena pensarmos que fazermos da mesma forma, com um contexto em mudança permanente, vamos atingir os resultados melhores. Então, temos que gastar em informação, mas só vamos conseguir gastar em informação se acontecer o quê? Se soubermos qual é o perfil dos quadros que queremos, o que é que cada um faz. Estamos a falar do sistema de avaliação de desempenho, estamos a falar do sistema descritivos de cargos e, ao mesmo tempo, se tivermos acompanhamento público. Agora, só mesmo para terminar, do ponto de vista dos conselhos, é preciso percebermos o seguinte: nós, quando pagamos um salário de 100 mil kwanzas, parece que é um salário alto. Agora pare e pense. Se aquele indivíduo tiver os seus filhos mal, se ele não tiver como se transportar para a empresa, vamos cair num fenômeno que nós chamamos CWB, que tem a ver com o quê? Com comportamentos contraproducentes de abandono. É o trabalhador que deixa a torneira aberta, é o trabalhador que estraga o computador, é o trabalhador que chega tarde, é o trabalhador que você precisa dele hoje, ele já não vem para conseguir outro emprego, vão lhe pagar 102 mil kwanzas. Então, pague, mas olhando para a pessoa com humanidade. Então, o que eu estou a tentar transmitir? Empatia. Não é possível esperar que um pai de família que tem tudo por fazer, nesse ambiente, trabalhe 44 horas por semana a ganhar 100 mil kwanzas e ele esteja feliz. Não é possível. Não funciona assim. Então, a lógica é essa: empatia para tentarmos resolver os problemas das nossas empresas e das nossas pessoas. E acreditem numa outra coisa. Empresas, por exemplo, como a Mirantes, têm uma coisa que eu aplaudo sempre. Têm a incumbência de não desistir. Não podem recuar 1 milímetro. A Angola já tem muito poucos. Então vocês precisam de continuar. Vai doer. Eu próprio sou quase um desistente. Mas não parem. Porque Angola precisa mesmo disso. Nós precisamos de jovens interessados em Angola, porque Angola precisa disso. De contrário, não sei quem vai se interessar mais por nós. Não, nós vamos continuar. Professor Celso da Silva, meus caros, eu disse que essa era uma mina de ouro e trouxemos eles para vocês. Muito provavelmente vocês vão vê-lo com muita frequência. Quem quiser ter acesso aos conteúdos do professor Celso, é só acessar www.mirantes.io, vá na página da feira e lá tem todos os links úteis, inclusive as informações de como adquirir os livros do professor. Eu recomendo, eu tenho todos eles e nós inclusive vamos estar a sortear alguns deles dentro da Mirantes Talent Link, pelo que você tem de permanecer aí e continuar a acompanhar. Temos muitos outros painéis, este é o Mirantes Talent Link e como vocês sabem, Mirantes é sobre todos. Até já!